Muito bem. Na liturgia de hoje, nessa festa do apóstolo Santo André, acho que algumas coisas são importantes para que a gente mergulhe um pouco mais na experiência da missão, do discipulado e daquilo que nos é confiado nos tempos de hoje. Não diferente daquela época, os tempos são exigentes. Não diferente daquela época, hoje as nossas lutas continuam sendo constantes e não diferente daquela época, nós esperamos sempre por um Salvador. Nós esperamos sempre por aquele que vem para, quem sabe, aliviar um pouco o nosso fardo e nos dar esperança, trazer esperança, iluminar a nossa vida e preenchê-la de sentido. Porém, preciso dizer que Ele já veio, já está no meio de nós. Pelo Natal, nós sabemos e nós celebramos, estamos a poucos dias de celebrar o Natal, nós temos a certeza de que o Senhor já habita no meio de nós. O Senhor já está no meio de nós. Ele se fez carne, o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. E nós podemos ver a sua glória, nós podemos contemplar a sua glória. De forma especial os apóstolos que lá estavam e que conviveram com ele. E Nossa Senhora, então, nem se fala, né? Ela teve a graça de gestar, de poder gerar o próprio Filho de Deus e ainda conviver com ele, ensiná-lo e aprender dele. Olha que bonita dinâmica. Além de ensinar, aprender. Ensinar aquilo que é o básico do ser humano enquanto ele criança, aprendendo as coisas a ser gente como a gente, e depois aprender dele toda a dimensão do sagrado, da fidelidade, da oração, da intimidade com esse Deus que não abandona ninguém e a toda luta contra o pecado e toda luta contra o mal. Porém, é preciso, o Senhor também diz por meio, Ele mesmo disse, e também os apóstolos disseram que Ele virá uma segunda vez. E por isso nós estamos nesse tempo de advento, esse tempo que nós esperamos, aguardamos a vinda do Senhor. Esse Senhor que já veio, está no meio de nós, mas que virá. Virá uma segunda vez, virá com poder e glória para poder julgar e para poder nos levar para a glória e para a glória eterna. E aí a certeza, mais uma vez, de que o tempo que nós estamos aqui é passageiro. A nossa vida é passageira, nós peregrinamos por essa terra. Porém, no peregrinar dessa terra, nós somos convidados a dar respostas de fé à nossa vida, a darmos respostas concretas com a nossa vida. E aí o apóstolo, na primeira leitura, aqui da carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 10, nos versículos do 9 ao 18, vem dizer a maneira de como é preciso professar essa fé, a partir da verdadeira pregação da palavra de Deus. Se confessares com tua boca que o Senhor, que Jesus como Senhor, e em vosso coração creres em Deus, que Deus o ressuscitou, vós sereis salvos. Aqui está o segredo. O segredo não é construir muitas coisas, o segredo, por isso que eu falava no início, né, da experiência de André, não é fazer muitas coisas, não é poder ter muitas coisas nas mãos para oferecer, mas sim invocar o nome do Senhor e confiar nele, crer nele com todas as forças. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Porque isso vai fazer com que a gente entre num estilo de vida próprio de quem tem fé. Faz com que a gente entre no estilo de vida próprio de quem acredita. E aí é pregação. E por isso que o Padre Léo dizia assim, olha, ele sempre fazia pregação e não palestra. Qual que é a diferença entre pregação e uma palestra? Palestra você fala de qualquer coisa, você fala de qualquer situação e você simplesmente transmite um conhecimento. Um conhecimento que foi adquirido, você passa algo que você ouviu de alguém e falou. Pregação não. Pregação, ela é, se aquilo que você diz não está aliado com sua vida, a pregação ela é vã, ela não surte efeito. Não adianta, pregação não é matemática que você diz 1 mais 1 é 2. Não é uma fórmula química. Pregação não é algo simplesmente uma regra de português.
pregação, ela vem da experiência de Deus, da invocação do Senhor, da crença. A pregação, ela vem verdadeiramente de quem absorveu na vida uma experiência de fé e que traduz no trabalho, que traduz na família, que traduz no meio dos amigos, que traduz no meio dos irmãos, que traduz na missão o jeito de viver. Claro que é preciso aos poucos ir aprendendo, como também André foi aprendendo. Veja, não é de uma hora para outra que a gente vai fazer uma pregação. Por isso, para você fazer uma pregação, às vezes num grupo de oração, fazer uma pregação numa missa, fazer uma pregação em algum lugar, você tem que ter uma preparação. E esse tempo de preparação significa você ter intimidade com a palavra de Deus, ouvir o que o Senhor tem para dizer, tentar viver aquilo que a gente está dizendo, procurar viver aquilo que a gente está dizendo, está proclamando com a nossa boca, porque é aquilo que a gente acredita a partir do Senhor, e aí sim, essa pregação vai ter efeito. Por que a pregação do Padre Léo teve tanto efeito e tem efeito até hoje? Porque ele falava dele. Melhor, dele não, minto, estou errado. Ele não falava dele, ele falava do que Deus fez na vida dele. Ele falava do que Deus transformou ele. Ele falava da presença de Deus na vida dele. E esse é o santo. Veja, e foi aprendendo. Nós, melhor do que ninguém que trabalhamos e lidamos com isso, lemos a biografia, lemos os livros do Padre Léo, ouvimos as suas histórias de muitos dos que passaram, sabemos o quanto o Padre Léo foi evoluindo também na questão da fé. Ele mesmo, numa das pregações, falava que quando ele era diretor do Colégio de São Luís, muito antes de Betânia, ele nem água bebia. Ele, debaixo na salinha da direção dele, tinha uma geladeirinha, que lá tinha cerveja, né? Em vez de beber água, tomava uma latinha. Não vivia bêbado, porque ninguém nunca falou disso. Mas ele dizia, porque ele gostava, achava bom, daqui na nossa região é muito cultural, não é forte? As grandes festas que tem ao nosso redor, na Fenarreco, Oktoberfest, Marejada, Schützenfest, todas regadas a muito chopp e muito cerveja. E foi absorvendo na cultura. Qual é o final de semana que alguma família tradicional nossa não passa sem, pelo menos, um pouco de cerveja, um pouco de chopp? Não é verdade? Então, muito raro. E aí, veja, ele foi se convertendo ao ponto que ele chegou um tempo que ele não botava nenhuma gota mais de álcool na boca. Porque ele dizia, se faz mal para os meus filhos, faz mal para mim também. Isso é conversão. André teve que aprender. Quando ele chega para Jesus, talvez quantas vezes a gente teve a mesma atitude de André, né? E diante de uma multidão que estava faminta, necessitada, ouvindo aquilo que era de mais especial. Ah, Senhor, não tem? Onde é que a gente vai comprar pão? Nós estamos no meio do deserto, pelo amor de Deus, como é que a gente vai comer para todo mundo? Nós temos aqui, tem um menininho que tem 2 peixes, olha, e outro aqui tem 5 pães, é só o que tem. E olha, e se a gente dividir bem, deve dar para nós só aqui, que estamos aqui na diretoria. O Senhor, né, que a gente quer, deixa um peixinho para o Senhor, a gente divide os outros entre nós 12 e o resto, e os pãozinhos, né? Talvez ele tenha falado alguma coisa assim, e talvez ele tenha até falado com boa intenção, mas o Senhor queria mostrar para eles que aquele que acredita, que confessa que Ele é o Senhor e que crê que realmente Deus o ressuscita e que realmente é possível ir além, Jesus é capaz de saciar uma multidão de mais de 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Por isso, a providência de Deus na nossa vida, por isso o cuidado de Deus na nossa vida. Se creres, diz, verás a glória de Deus. Se creres, acontecerá um milagre. Se creres, e crer é acreditar, no sentido da fé, é
é ter a certeza de que você recebeu sem antes acontecer. Sem antes acontecer. É verdadeiramente a imagem, ela é antiga e às vezes ela até meia, vamos dizer assim, factual, meia fictícia, mas a gente acha bonito e às vezes acha bonito mais para botar numa rede social do que realmente para viver, mas realmente é dar o passo sabendo que Deus vai colocar o chão. Difícil? Muito. O André teve que aprender. Mas como é que ele aprendeu? Conversando com o Senhor, ouvindo o Senhor, experimentando, obedecendo o Senhor. Porque se ele realmente batesse o pé diante de Jesus e fizesse talvez alguma birra, alguma coisa e segurasse e falar, talvez aquele grande milagre não teria acontecido. Quantos milagres talvez já não aconteceram ao nosso redor porque nós agimos assim? Talvez hoje é o dia em que nós devemos dar o passo de crer e pregar com a vida. Às vezes também, e vocês já ouviram essa história, São Francisco de Assis, dizendo que um dia eles iam pregar e eles saíram, convidou todos os discípulos dele, né, que seguia ele, e disse, amanhã nós vamos pregar na praça. E um dia reuniu a turma toda e eles saíram de manhã cedinho, antes de clarear o dia, e caminharam pelas ruas da cidade. Caminharam, todo mundo junto. De repente voltaram para casa. E aí perguntaram para Francisco, mas nós não vamos pregar? Daí ele diz assim, se a tua vida, a tua presença não for uma pregação, não for um testemunho, as tuas palavras também não serão. Consegue entender a diferença? Do que é invocar o nome do Senhor e crer que realmente Ele é Deus? E cá entre nós, quantas pessoas já passaram ao nosso redor e que a gente passa perto e que só de ver elas a gente sente uma força de Deus, sente um testemunho, sente que elas nos aproximam de Deus. Por quê? Porque a vida delas é uma pregação. Por isso, é o tempo de confessar com a boca, é o tempo de pregar, é o tempo, em outras palavras, de testemunhar. À luz de Santo André, que nos dá o exemplo, ao ponto de que André, e olha aqui, e é bonito lembrar isso, André, ele, naquele momento, ele até duvidou da possibilidade do milagre, mas depois ele ajudou a servir a recolher os cestos, fez a experiência do sagrado, ao ponto de que aquela experiência dar força para que ele pudesse assumir inclusive a paixão do Senhor. Como é que André morreu? Com a cruz, de cabeça para baixo, a cruz em X, não foi colocada a cruz normal, mas a cruz em X, crucificado também. Morreu da mesma morte que o Senhor. Só quem confessa com a boca e crê de fato consegue entregar tudo, inclusive a vida, para o Senhor. E esse é o nosso desafio, como comunidade de Betânia, ter a coragem de entender que sim, temos muitos desafios, temos muita coisa, temos realmente uma multidão para alimentar. E olha que nós só temos 5 pães e 2 peixes. E olha que está bem minguadinho. Mas nós temos aquele que pode, com 5 pães e 2 peixes, saciar uma multidão. E é nele que nós precisamos confiar. Porque é Ele que fará acontecer. Jesus, manso e humilde de coração,